Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Continuamos buscando, louvando, glorificando, servindo ao nome do nosso Deus em nome de Jesus. Estamos encerrando essa série aprendendo com os erros, olhando em alguns detalhes, em poucos argumentos, a história dos reis de Israel. No último dia falava sobre o rei Josias. Hoje quero falar sobre a herança e o reinado de seus filhos, ainda dentro daquela guerra com o rei Neco, que veio, imagine, do Egito em suas guerras e conquistas. Ele dominou o território de Judá e passou a cobrar impostos e fez acordo com os reis descendentes da linhagem de Josias para que lhe fossem submissos e pagassem impostos. E esse foi um tempo de muita rebelião, porque esses reis de Israel, descendentes de Josias, não aceitaram aquilo e acabaram se rebelando. Primeiro, começando por Jeoacás, depois por Eliaquim e depois por Jeoaquim. Jeoacás, Eliaquim e Jeoaquim, esses todos da família de Josias. Reinaram, mas o Jeoaquim acabou se rebelando para não pagar mais estes dotes, estes impostos, vamos dizer assim, que eram exorbitantes. Eles tinham que sobretaxar também o próprio povo da terra para o Egito. E bandos, então, de vários povos invadiram e trouxeram grandes guerras e tormentos para Israel naquele dia. E daí chegamos no reinado de Joaquim. E aqui é onde nós nos detemos alguns minutos, o reinado de Joaquim. Por quê? É o momento onde cai definitivamente Jerusalém. O reino do norte caiu, como nós vimos lá atrás, foi completamente destruído pela Síria. E agora aqui cai o reino do sul. E diz a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo de número 24, versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e ele era filho de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aí vem o momento, Nabucodonosor leva o cativeiro à nobreza de Israel. Escute. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Ou seja, nestes dias, o faraó Neco da Babilônia retorna. Ele acaba sendo pressionado pelas guerras contra a própria Babilônia. O faraó do Egito, volta para o Egito e a Babilônia toma de conta. E vem e impõe essa grande derrota a Joaquim, rei de Judá, e ele faz como que uma concordata com eles, para que ele então fosse preservado e os nobres e quem estava com ele fossem transportados para a Babilônia, mas iam ficar em como se fosse uma prisão em um cárcere privado. E toda a terra foi destruída completamente. Entregou a chave da cidade de Jerusalém para Nabucodonosor, digamos assim. O templo foi completamente arrazoado, tomaram tudo que ainda tinha no templo, cortaram tudo em pedaços, como diz a palavra do Senhor. E esse é realmente o momento dessa queda de Jerusalém, depois deste cerco que foi feito pelo próprio Nabucodonosor. Veja só o versículo 14. Estou em 2 Reis 24. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu-os também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres dele, seus oficiais e os homens, príncipes da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Aqui muitos entendem onde já entra a parte de Daniel,
quando fala o livro de Daniel que eles foram transportados para a Babilônia, onde aqui nobres e pessoas importantes e filhos dos nobres foram levados para a Babilônia cativos para aprender a sua cultura. Aqui, anos 600 a.C., um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente isso. Interessante que o rei Joaquim, ele faz esse acordo com Nabucodonosor e ele é levado. E depois de muitos anos, o Joaquim, ele volta, ele é liberto. Joaquim, ele acaba sendo liberto por Evil-Merodach, um dos governantes da Babilônia. Enfim, uma história muito interessante, se você tiver curiosidade e desejar ver. Fundamentalmente, qual é o nosso objetivo aqui? Os erros se aprofundam e, na realidade, todo esse resquício de maldades e malignidades que já haviam feito com que Israel e depois Judá tropeçassem, vai se cumprindo realmente como um todo, com palavras, e todos os erros desses homens aqui estão. Depois, no versículo 16, ele diz: todos os homens valentes até 7.000, e os artífices ferreiros até 1.000, todos eles destros de guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em seu lugar, em lugar de Joaquim, a seu tio paterno, que se chamava Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Zedequias tinha 24 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, era filha de Jeremias de Líbna, e fez ele também o que era mal perante o Senhor, conforme tudo o que havia feito Joaquim. Então, quando cai Jerusalém, o rei Joaquim, ele é levado para a Babilônia, e o Nabucodonosor coloca como rei na terra, lhe devendo, claro, tributos e responsabilidades e tudo, um homem chamado Matanias, que era tio do rei. E esse Matanias, ele recebe o nome de Zedequias. É onde nós vemos, então, esse personagem, o rei Zedequias, na palavra do Senhor. Amém? Então, essas são as passagens aí e a queda de Jerusalém pela Babilônia. Mas ainda resta um tema e um assunto. Se você veio até aqui, eu te convido a acompanhar mais um dia que você vai ver a queda e a destruição completa de Jerusalém, onde foram feitas realmente em ruínas toda a cidade. Nós falamos muito sobre isso no livro de Neemias e a reconstrução de Esdras, tudo mais, e você vai ver sobre isso nesse próximo dia. Mas aprendamos nós com os erros. As pendências vieram e alcançaram esses dias. Alcançaram dias onde estes homens foram influenciados e não foram posicionados diante do altar de Deus. Julgaram mais as concordatas, os acordos e o que estava diante deles maior do que o poder de Deus para salvar, restaurar e para abençoar. E que nós possamos aprender com esta mensagem em nome de Jesus. Senhor, dá-nos graça, Pai, aprendermos com esse tempo da palavra de Deus e estas gerações, diante das quais o cativeiro se tornou eminente, e aquilo que era o desrespeito, a desobediência diante da tua presença e da tua palavra, como foi no deserto, uma geração inteira destruída. Também o foi, ó Deus, para cidades grandiosas e suntuosas, e a própria Jerusalém e o próprio templo, por último, foram completamente destruídos. Dá-nos graça, porque hoje somos templos do Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, alivia todas as cargas, torna-nos alerta para, Senhor, corrigirmos os caminhos e termos em nome de Jesus condições das decisões que tomamos para ganharmos tempo e não sermos privados, ó Deus, nos caminhos das nossas decisões em quaisquer instâncias, em nome de Jesus. Dá graça ao teu servo e à tua serva, confirma esta obra, dá sabedoria e capacita, ó Deus, no desejo de buscar, conhecer e aprofundar-se nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus.